Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Catiane Jamília, sou professora da Prefeitura Municipal do município de Calcaia. Hoje eu atuo como diretora, estou na gestão de uma escola. Minha graduação é em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e tenho especialização pela Universidade Estadual do Ceará e sou mestra pela Universidade Estadual do Ceará em Planejamentos e Políticas Públicas. É com muita alegria, que estamos aqui nesse primeiro evento Educação Além da Sala de Aula. Esse evento, ele tem uma proposta de, através dessa troca de experiências, a gente poder construir um caminho para a melhoria da qualidade do ensino. Através dessas experiências trocadas, a gente possa fortalecer o ensino. Eu vou trazer aqui hoje para vocês, para o debate, um tema: gestão escolar em ação. Falar sobre gestão hoje é assim muito pertinente, né? Muito se fala sobre a gestão. Como se faz a gestão? Como é uma gestão democrática? Né? Esse termo democrático, atrelado à palavra gestão, é muito forte. Né? Ele ganhou muita visibilidade e a cada dia aumenta. Né? E a gente traz ele aqui para o debate pensando que a gestão ela pode e ela deva contribuir de forma significativa no aprendizado do aluno, na melhoria desse ensino, na melhoria dos resultados. E é muito importante a compreensão da dimensão do que é possível uma gestão escolar de forma eficiente realizada dentro do espaço escolar. Gestão democrática. Como eu falei já no início, né, gestão ela está muito atrelada a essa palavra democrática. Está na moda. Todos dizem, estou na gestão, minha gestão é democrática. Claro que existem os questionamentos. Será que ela realmente é democrática? Como é que se faz uma gestão democrática? Ela é democrática porque eu permito que as pessoas dialoguem. Ela é democrática porque eu não, enquanto diretora, estou aberta. Como é que se faz uma gestão democrática? São muitos pensamentos com relação a esse tema. A gestão escolar, né, ela atravessou muitas mudanças significativas. Ao longo de toda a história da educação, a gestão escolar, ela notoriamente, ela sofreu muitas mudanças boas, né? O gestor não é mais visto como um líder que manda e todos obedecem. Ele perdeu essa característica. Graças a Deus que ele perdeu essa característica. Hoje, né, ele é gestor. Nesse novo paradigma, o que acontece de mais comum na educação, a gestão escolar deve se preocupar-se não só com as questões administrativas da escola, mas com o processo educativo. Ele passa, esse gestor escolar, a ter uma nova postura, um novo olhar, um novo foco. O que antes era tido como algo meramente burocrático, ele estava lá para exercer a parte administrativa, burocrática da escola, hoje não mais.
O bom gestor é aquele que tem um olhar para todas as dimensões, a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa, sim, ela é muito importante. É preciso defender que não se vislumbra uma escola sem um diretor presente, sem um diretor atuante. Ele é o pilar, né, da instituição, é bem verdade. Mas ele não faz a escola sozinho. Ele tem que estar totalmente envolvido no processo, juntamente com os professores, com os alunos, com o coordenador, com a comunidade, para fazer com que essa educação seja verdadeira. Verdadeira no sentido de que ela esteja ali construindo conhecimento. E aí é muito importante o trabalho do diretor, da gestão escolar, né? Do conjunto de pessoas que formam a gestão escolar. E aí ele tem uma grande contribuição na formação integral do educando. É muito importante que a gente perceba que temos essa responsabilidade como educando, que eu não tenho que pensar nele como algo pequeno, como um conhecimento que tem que ser repassado, vislumbrando notas, né? Eu tenho que pensar na formação, eu tenho que ir para além do currículo, eu tenho que formar esse cidadão para ser um cidadão atuante na sociedade, capaz de se sobressair nessa sociedade. Eu trago aqui para vocês, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque ela traz ali um marco assim, bem importante para esse papel da gestão escolar. Ela aborda dois princípios que caracterizam muito a gestão, que é o projeto político pedagógico, né? Hoje se deva falar projeto pedagógico, e a participação da comunidade nos conselhos escolares. O conselho escolar e equivalentes, grêmio estudantil, conselho de classe, conselho de professores, congregação de professores, né? São o fortalecimento da gestão democrática. Né? Esse PPP, ele é muito importante. Eu posso até dizer que ele seja o documento mais importante dentro da escola. É bem verdade, é preciso se falar, se discutir sobre o PPP, porque que muitas vezes, na maioria das escolas, ele não é visto como esse documento tão importante. É bem verdade que todos conhecem, é bem verdade que todo ano ele é reformulado, porque a Secretaria de Educação exige que ele seja, e aí ele é feito, mas ele é feito sem um objetivo maior. Ele é meio que esquecido depois da elaboração. Né? São tantas atribuições dentro da escola, projetos, SPAES, e o diário, e o planejamento, e os eventos, as datas comemorativas, e veio o feriado, e o ano já passou, e já estamos aqui no meio do ano, e vamos deixando o PPP para depois. E as ações? Como foram feitas as ações? Algumas foram feitas, porque elas já fazem parte ali do dia a dia da escola, mas elas nem foram ali pensadas como projeto pedagógico, elas foram feitas porque naturalmente seriam. E nada mais além disso. E isso é muito sério, porque a gente pode pensar que é na maioria das escolas. Eu digo isso para vocês porque sou pesquisadora, porque terminei meu mestrado e a minha dissertação foi sobre gestão escolar. E visitando escolas e conversando com pessoas e fazendo esse apanhado de informações
para o meu trabalho, para a minha pesquisa, ficou muito claro como o PPP é tratado dentro da escola, de que forma ele é construído e que de forma ele é esquecido. E aí a gente tem o conselho escolar. O conselho escolar, ele se tornou mais atuante, né? As pessoas, que fazem parte, os segmentos que fazem parte, que compõem o conselho escolar, na parte de professores, de funcionários, eles já compreendem a sua função de fiscalizar, de cobrar, de acompanhar, né, as prestações de contas, os problemas das escolas. Né, ele já consegue ali, dar direcionamentos a problemas, né, que a escola enfrenta, buscar soluções. É bem verdade também que em alguns locais, em alguns momentos, ele fica lá quietinho, mas é mais diferente. Ele já, você já consegue vislumbrar mais movimento no conselho escolar, diferente do PPP. O PPP, ele tá meio que adormecido dentro das escolas. Eu trago aqui para vocês esse modelo de gestão segundo o Libânio, que ele traz assim uma comparação entre os segmentos da escola, que é a escola, o diretor, professores, pais, aluno e comunidade. Como esses segmentos eles eram antes da LDB de 96 e após a LDB de 96 até os dias atuais. Então, a escola era uma instituição ao mesmo tempo autoritária e paternalista. Prevalecia muito o autoritarismo da escola, né? A escola como ali um espaço dominador, né? Era um espaço que dominava. Ela era meio que intocável, né? Havia poucas intervenções da comunidade na escola, para melhor dizer. Era o que era dito na escola, estava dito. E essa escola de hoje, a escola na gestão escolar é uma instituição viva. Ela se caracteriza pela relação de todos que nela atuam e tem o objetivo de oferecer oportunidade para que os alunos possam aprender a conviver em sociedade. A escola, ela não mais é aquela instituição, aquele espaço fechado, um espaço ali meio que caracterizado como um ambiente sem aberturas para o diálogo, sem aberturas para a comunidade, né? E era ela que colocava tudo, era imposto tudo, e tudo tinha que ser seguido da forma como era posta, porque ela era a instituição, era uma instituição maior. Hoje não. Hoje a gente já consegue ali construir esse espaço escolar, modificar. Ele não é algo assim, né, parado. A gente consegue ter vários olhares. O que hoje é, amanhã pode não ser. Então, há modificações dentro desse espaço. Outra coisa é com relação à figura do diretor. Na administração escolar, o diretor era responsável pelo controle, pela supervisão e pela direção. Ele estava ali, ele era meio que o detentor do poder dentro da escola. Eu sou diretor, então eu digo, todos obedecem, eu digo, ninguém questiona, porque é assim que tem que ser. E aí, nos dias atuais, nesse novo modelo, o diretor tem um papel de gestor, não de líder, de gestor, mobilizador, articulador, que tem a responsabilidade de promover as transformações e práticas da organização escolar. Seu poder é compartilhado e as tomadas de decisões são feitas de forma coletiva.
essas decisões, elas são compartilhadas justamente com o conselho escolar. Todas as ações que hoje um gestor democrático, uma gestão democrática, o que ela faz é ali chamar o conselho para conversar, para apresentar a verba que chegou, para consultar como vamos comprar, para depois prestar conta do que chegou, para falar do porteiro, para falar do horário do portão que abre, para falar do intervalo, sabe? Ela compartilha essas decisões. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Retira essa responsabilidade que antes era totalmente só do diretor da escola. Hoje é de todos, né? As decisões, quando elas são compartilhadas, então elas são colocadas em uma pauta, elas são discutidas e ela chega a um consenso onde a maioria, se não todos, mas a maioria vão ali aceitar, e aí você consegue ficar mais leve, porque eu estou fazendo algo onde a maioria pediu, ou a maioria votou, achou que era o certo, porque se por um acaso alguma dessas ações deram erradas, não é só minha responsabilidade. Vamos rever, vamos rever. Vamos sentar novamente, ver o que não deu certo, por que não deu certo e o que fazer. Gente, isso é muito importante dentro da gestão. E professores, pais e alunos e comunidade? Os segmentos escolares eram subordinados a uma administração centrada na autoridade. Os professores não tinham muita vez, os alunos nem pensavam. E aí nessa nova roupagem, vamos dizer assim, além de fazerem parte do ambiente escolar, os professores, pais, alunos, toda essa comunidade, elas integram a gestão de forma participativa. Elas estão lado a lado. Elas podem questionar, elas podem pedir, elas podem sugerir. Né? Elas podem fazer junto, vamos fazer aqui junto, vamos realizar esse projeto juntos, garantindo assim a identidade da escola de acordo com a realidade na qual ela está inserida. Eu acho esse quadro que o Banho traz para a gente assim muito pertinente à nossa realidade, que somos conhecedores de como era e de como está. Ela está hoje, mas ela ainda não é o ideal. Porque sabemos, eu acredito que vocês também saibam, aqui tem muitos gestores, professores e gestores, alunos de curso de graduação e de pós-graduação. E é importante a gente pensar que essa gestão democrática posta nos dias atuais, nem todas os atores, nem todas as pessoas, nem todos esses personagens que hoje são gestores, eles sabem o que é uma gestão democrática. Não é nem ter suas ações democraticamente. Não, não, não. Eles não têm esse conhecimento. Eles acham que a gestão democrática é o diálogo. Gente, não é só o diálogo. É muito além de um diálogo. É permissão. É permissão de fazer juntos. É o olhar que muda. Eu me permitir sair da minha cadeira e transitar dentro da escola de forma a contribuir com a educação, com o conhecimento, com a aprendizagem dos alunos. Não, mas eu sou gestor. Sim, você é gestor, você é educador, você também é responsável. Você faz parte desse processo. E é preciso a gente entender que fazemos parte desse processo. Eu digo, nós entendermos, aí eu penso na figura do gestor. E o professor entender que o gestor faz parte, convidar ele. Venha para cá, vamos aqui fazer juntos.
que nós podemos fazer aqui para melhorar em tal ponto? Eu tenho uma sugestão para isso, né? Eu também, enquanto professor, tenho que cobrar isso do meu gestor. Hoje já é permitido, né? Hoje já é permitido. E aí, falando um pouco mais sobre o PPP, porque eu trago ele aqui como um documento muito importante dentro desse tema gestão escolar, porque ele é a identidade da escola. Ele tem, assim, a carinha da escola. Por isso que não devemos, de forma nenhuma, pegar o PPP de uma outra escola para reformular o nosso. Ver o que foi que melhorou lá. Não dá certo. Não dá certo. Esse PPP ele não é nosso. Aí, às vezes, talvez esse seja o motivo dele ficar engavetado. Porque o que é nosso, a gente se apropria dele. Né? Eu criei, eu quero executar, eu pensei como vou fazer, eu pensei em todas as etapas, então eu quero fazer. Mas se foi algo comprado pronto, eu não vou ter aquela vontade, né? Aquele desejo de realizar para ver se deu certo ou não. Acho que possa ser uma ideia. Ele tem que ter uma construção contínua, ele tem que ter um olhar diário, diário. O meu olhar é diário, para reformular depois. Uma construção de conhecimento e cidadania. O PPP é construção de conhecimento e cidadania. Ele é rico em conhecimento. Ele traz as práticas pedagógicas nessas experiências que eu tanto falo, porque ele traz para ação concreta, ele sai ali do papel, ele vem ali para a sua vivência. E ele tem assim um foco muito grande, bem direcionado para a interdisciplinaridade. Isso é muito bom, porque a gente consegue trabalhar com ele todos os campos. E aí ele é democrático e ele é globalizado. Ele é a fortaleza de uma escola. Ele é a fortaleza. Fortaleza no sentido de dizer que ele vai nos nortear. E ele é importante. Ele é muito importante. Eu falei que ele é importante já várias vezes, para que a gente possa compreender o quanto ele é importante dentro da escola, para o processo de aprendizagem, para o processo de mudança, para o processo de qualidade do ensino, para que a gente alcance nossos objetivos, para que a educação de fato melhore. Segundo Bosman, a escola caminha, deixa eu só me tirar aqui dessa frente. A escola caminha na direção da democracia quando organiza seu próprio PPP. Ele precisa, eu vou até aqui escrever para você, seu próprio projeto pedagógico. Porque quando a escola organiza seu próprio, é o que eu falei no slide anterior. Ele é seu, você se apropriou, você pensou, você quer executar, você quer saber por que não deu certo, você quer refazer, você quer mostrar que deu certo, né? E o PPP, ele tem ali a característica de romper com estruturas fragmentadas, ele não aceita essa fragmentação. Ele define princípios e diretrizes, é o vir a ser da escola. Ele traz a realidade escolar. Ele tem um planejamento participativo, ele não se consegue fazer o PPP só. Não dá certo. Não, aí não é PPP, né? Não é PPP. E aí ele precisa e ele exige de uma formação continuada. Eu coloquei a formação continuada aqui, que Baldwin traz,
ele traz essa formação continuada como eu posso dizer, como necessidade para o professor. O professor precisa estar em formação. Não se pode parar no tempo, principalmente nos tempos de hoje, principalmente depois dessa pandemia, onde veio esse advento da tecnologia, que veio assim feito uma avalanche, e que nós professores sentimos o impacto, que professores mais antigos sentiam medo, né? Então nós temos que nos formar. E essa formação, ela fortalece o PPP, porque professores com a ampliação de conhecimento, com essa abertura para o conhecimento, ele consegue vislumbrar o PPP de uma forma diferente. A gestão escolar só um minutinho, gente, só tirar minha foto aqui da frente. Pronto. A gestão escolar, construída de forma democrática, tendo suas ações compartilhadas e descentralizadas, ela propicia que a comunidade contribua de forma significativa com a melhoria de qualidade do ensino, uma vez que o envolvimento de todos possibilita maior interação entre escola e comunidade. Essa é uma definição muito boa, muito clara sobre gestão escolar. E eu fico aqui com esse tema, agradeço vocês estarem aqui com a gente, muito obrigado. E nós vamos dar continuidade com o nosso evento, agora escutando as outras experiências acerca desse tema, educação além da sala de aula. Vamos ouvir professores que trouxe suas submissões do trabalho para esse evento para enriquecer, que aí fortalece o nosso evento, e vamos ouvir coordenadores, né, gestores com experiências exitosas que foram pensadas e que foram trabalhadas dentro das suas instituições e que vem nos ensinar algo, que traz para a gente nesse evento, né, possibilidades de ampliar o nosso conhecimento. Então, eu vou ficar com vocês, com a minha equipe, Estefânia Rodrigues, Renata Maria e Isabel Cerejo. Nós vamos estar aqui presente todo o evento com vocês, ali no chatzinho, tá certo? Vamos estar lá conversando no YouTube. Vocês podem colocar as colocações de vocês, as perguntas. Vamos interagir para que a gente faça um evento bem bacana, para que o nosso evento seja bem bacana. E assim, eu fico muito feliz, né? Eu tô vendo a participação de muita gente, né? Nós tivemos muitos inscritos e eu fico muito feliz. Vamos dar continuidade e eu volto logo mais ao final para encerrar esse evento maravilhoso. Olá, boa noite. Meu nome é Valéria Bittencourt. Eu sou professora e hoje faço parte da equipe de coordenadoras do projeto Tessituras. É um projeto de assessoria. Somos agora professoras coordenadoras, né, do município de Caucaia. Eu venho até vocês para apresentar um projeto exitoso que tive na minha escola. Vou falar sobre a atuação da coordenação pedagógica na construção de espaços estéticos em uma instituição de educação infantil. O que são esses espaços? São espaços, momentos dedicados à educação infantil, onde as crianças elas vão explorar e interagir sem limitações, realizando assim pesquisas de investigação, de exploração e vão levar à autoaprendizagem. E o presente trabalho ele tem o objetivo realmente de compreender a importância desses espaços para o desenvolvimento da criança. Como diz Malaguzzi, um espaço bem organizado se torna o terceiro educador. E se nós soubermos observar
esses espaços eles estão assim impregnados de sentido. E ao final da pesquisa percebemos a necessidade realmente de criar esses espaços cheios de intencionalidade e de aprendizagem. O objetivo geral é compreender a importância dos espaços estéticos na educação infantil para o desenvolvimento pleno da criança. E os objetivos específicos são acompanhar a construção gradativa e as atitudes de confiança durante a realização das atividades feitas pelas crianças, dialogar com o grupo docente sobre a relevância dos espaços estéticos e ampliar o repertório de materiais e as formas de organização dos espaços utilizados pelas crianças. Eu tive acesso a esse projeto, né, dos espaços estéticos, é um ciclo, através de um grupo de estudos que foi ministrado pela professora pedagoga Daiane Veloso, e através realmente dessa equipe que me incentivou a uma vez na semana aplicar na turma do Infantil 3 da Escola Verônica Maria Silva de Menezes, na região Praia, no Icaraí, na Caucaia. E a professora P1, a professora regente da turma, ela acompanhava as crianças até para ela conhecer o trabalho com esses espaços estéticos e com o tipo de material, que são geralmente materiais de largo alcance ou de materiais não estruturados, né? Que são o quê? São tampinhas, garrafas, CDs, caixas, embalagens diversas. Eu uso também elementos coletados na natureza, madeira, pedras, conchinhas. Posso usar utensílios de cozinha, peneiras, colheres, conchas. São materiais que foram coletivamente coletados na escola. As professoras vinham e traziam, viam que eu estava utilizando esse tipo de material e temos agora vários materiais para utilizar com as crianças. Além desses materiais de largo alcance, alguns outros materiais foram coletados na escola. São materiais de pouco uso, que estão guardados, como material dourado, ábaco, as barrinhas Cuisinari, os sólidos geométricos, o tangram, né, que são as figuras geométricas, todos os materiais de madeira. E os registros eles foram feitos através da observação e do diálogo das crianças, e também além dos registros, claro, fotográficos e de algumas intervenções, registros, né, de intervenções. Mas para que para que ele dê certo, a gente tem que seguir um ciclo. O ciclo dos espaços estéticos ele é dividido em 4 etapas, né, em 4 momentos. E esse material todo ele vai servir para você como o seu na sua documentação pedagógica, eu digo. Então ele é dividido em espaço mental, espaço real, espaço visão e espaço retorno. O espaço mental é logo no início, onde você está ainda pensando, arquitetando como você vai utilizar os materiais, quais são esses materiais, qual o espaço que você vai o dia, o local, qual é o grupo que você vai trabalhar, né, a faixa etária, qual é o tempo de duração, que geralmente é de 30 a 40 minutos, certo? Como será a apresentação, a disposição dos materiais em forma de mandala, são ilhas separadas, e quais são as possíveis ações da BNCC que você vai propor, ou você vai, propor não, digo, com a sua intenção, né, com aquele uso daqueles materiais. Feito tudo isso, você vai ter em mãos o plano de ação. Passando para o próximo ciclo, que é o espaço real, é o espaço onde chegou o dia. É hoje que eu vou montar o meu espaço com as crianças, então eu tenho o meu plano de ação, eu já sei os materiais, agora eu vou em busca dos materiais, vou montar o espaço, né, dispor a melhor forma para as crianças, vou verificar antecipadamente se o meu celular está carregado. Vou separar também um caderno para os registros.
O que eu vou observar? Qual é a minha intenção? Então, eu posso, por exemplo, o que eu posso observar? Como que as crianças reagem assim que elas chegam nesse espaço destinado para elas, né? A reação delas, você observa. Depois de passado um tempo que eles já escolheram, que eles brincaram, você observa como eles estão reagindo. Se a criança, assim que ela escolhe, ela mostra esse material para os outros colegas ou para a professora, elas carregam esse material para outro lugar. Quais são as ações que elas estão fazendo, né, com esses materiais? Você percebe se elas dão outro uso, outro sentido àquele material que você dispôs para elas. São perguntas, né, que você pode fazer para você mesma na hora de observar. E depois de 10 ou 15 minutos, o que é que essas crianças ainda estão fazendo no espaço? São muitas as perguntas que você pode fazer para observar, para você ter um registro, né? Passando disso, você vai passar agora sim, você vai passar ao espaço visão. Esse é o momento onde as crianças estarão atuando. Elas estarão investigando e explorando o espaço. Nesse momento, a professora, no caso, eu assumo uma espécie de etiqueta pedagógica, o que seria? Eu vou agora assumir a postura de observadora, eu não vou mais intervir, eu vou resistir à palavra certa, a ensinar a criança como usar aquele material. Afinal, a criança é que vai estar ali utilizando e eu só vou observar. Fazer registros fotográficos, vídeos, claro que sem atrapalhar a criança no momento que ela estiver brincando. Passado esse tempo onde a criança preparou todo o material, depois dos meia hora ou 40 minutos, a gente vai fazer com que as crianças também reorganizem o espaço, vamos guardar todo o material, tudo isso vai servir para o seu registro e de observação também. Passado esse tempo, você vai ter a pauta de observação, né, que você fez, o seu plano de ação em mãos. Você agora vai passar para a última etapa do ciclo, desse ciclo, porque como ele é um ciclo, ele vai retornar de novo, como sendo um ciclo. O espaço retorno é onde você vai alimentar o próximo espaço. Você vai ver quais foram os materiais que foram melhor utilizados pelas crianças, tiveram mais interesse, onde elas exploraram, onde elas pesquisaram mais. Você vai manter esse material para que as crianças continuem a pesquisa. Você pode perceber o interesse das crianças. É notório realmente o interesse. Registrar as aprendizagens dela, né, nesse espaço retorno. E, claro, ele vai nortear você para o próximo espaço estético, além de servir como uma documentação pedagógica. Esses espaços estéticos eles estão baseados nas grandes pedagogias. Por exemplo, ele respeita as etapas do desenvolvimento e a autonomia da criança, como na abordagem Pickler. O espaço que convida a brincar, a explorar, ele vem do brincar heurístico, né? O uso dos materiais do dia a dia, a harmonia com a natureza, ela vem da abordagem Waldorf, o espaço se tornando o terceiro educador, né, como eu já mencionei, e a criança sendo o centro da estética, da disposição, como em Reggio Emílio, e a autoaprendizagem com materiais educativos, como na abordagem Montessori. Então, são espaços estudados nessas grandes abordagens para que eles sejam bem estruturados para a criança, né? Não é um material jogado, e a criança percebe quando o espaço é preparado do que um espaço caos, né? Jogado para elas. E os resultados são que o uso contínuo desses espaços, além de contemplar o currículo da educação infantil,
ele favorece o desenvolvimento de uma forma harmônica, porque é através de um espaço que convida, que comunica, que revela e que leva a descobertas e reflexões e que seja repleto de intencionalidade. Aqui eu tenho uma figura onde mostra o Guilherme, um espaço externo, ele está ali preparando alguma comida, né? Ele está cozinhando ali, preparando algum alimento, e aquelas pedrinhas que estão dentro dessa embalagem de azulzinha, né, que é uma embalagem de gelo, as pedrinhas, ele pegou uma das pedrinhas e bateu no canto como fosse quebrar um ovo. A pedra agora, nesse caso, virou um ovo. Aí ele misturou depois todas, dá para perceber na terceira foto que já tem agora os ovos e a terra e tudo misturado junto. Aqui são imagens de alguns espaços, né? Esse primeiro aqui é dentro da sala de aula, um espaço interno. Olha lá os materiais que foram utilizados. O segundo é o espaço externo, onde foram usados terra, água colorida, foram farinhas. Esse espaço externo as crianças gostaram muito. E aqui tem só uma outra imagem de algumas torres. As crianças amam fazer torres com qualquer tipo de material. E minhas considerações finais são que através da observação nós podemos observar e perceber que existe uma variação muito grande no brincar. As descobertas feitas, a partilha dos materiais e das ideias contribuíram para que todos os objetivos fossem atingidos. As crianças sempre superam as nossas expectativas nesses espaços estéticos. Eu agradeço a consideração de todos. Muito obrigada. Boa noite, né? É com muito prazer que eu, Kelly Ribeiro de Souza e a Dinaline Silva, nós iremos apresentar esse nosso trabalho. É um artigo e ele vem falar sobre o desenvolvimento da adaptação e socialização no novo ambiente escolar, pós-pandemia e pós-reforma predial, através das competências socioemocionais. A autora foi a Dinaline da Silva, com a autora Kelly Ribeiro, a qual está falando com vocês. Para a nossa introdução, nós percebemos o quê? Que nós tivemos um longo período social, de isolamento social, né? Ocasionado pela pandemia, do Covid, e em seguida uma reforma predial aqui na nossa escola, que adiou por mais de 6 meses o retorno das crianças ao ensino, né? 3 anos sem a presença delas dentro da nossa estrutura física, atendendo todas através de aulas remotas, com o uso de ferramentas digitais, como WhatsApp, chamadas de vídeo, aulas gravadas, interações por áudios, fotos e vídeos. Nós também estávamos entregando atividades impressas, né, para os pais, para ter pelo menos um contato com eles uma vez por mês. Tentamos, durante esse ano de reforma, que foi esse ano de 2022, realizarmos também aulas de campo no Parque Botânico, que nós temos aqui na nossa cidade, Caucaia, e para tentar selar e estreitar mais esses laços e amenizar esse isolamento social por tanto tempo, né? E para amenizar toda essa situação, pensando na volta, resolvemos, né, elaborar um projeto que orientasse o corpo docente as atividades de adaptação das crianças a esse novo momento de desapego ao ambiente familiar e familiarização no âmbito da escola. Então, era necessário estender esse projeto também para as turmas do infantil 4 e 5, a fim de que todas as crianças fossem acolhidas. Por quê? Nós pensamos em tempo de acolhida, né? Aquele momento da adaptação, somente para o infantil 2 e 3, porque vai chorar, tem um choro. Então, algumas pessoas comentavam sobre a adaptação ser somente infantil 2 e 3. Sair mais cedo, ter a presença dos pais em sala de aula, algo do tipo, somente para infantil 2 e 3. Mas, devido a essa extensão toda, devido a esse tempo todo distante da escola, nós estendemos para todas as turmas. Nossa escola atende do infantil 2 ao infantil 5, então atendemos as 4 turmas da nossa escola. Qual era o nosso maior desafio, né? Os nossos desafios
era receber as crianças nascidas durante a pandemia e que nunca tiveram a oportunidade de estar em convivência e socialização com outras crianças e com as pessoas que não estejam mais inseridas em seu contexto familiar. Ou seja, a gente recebeu crianças no Infantil 5 que ainda não tinham passado pela escola no presencial, que ficou só em aulas remotas. Né? Então, foi sugerido para esse projeto o livro Qual a Cor do Amor, de Linda Strachan, para trazer a afetividade de forma lúdica, a fim de iniciar a política de formação de vínculos, assegurando os direitos de aprendizagem das crianças, como conviver, explorar, se expressar, se conhecer, através das atividades baseadas nesse livro. Qual é o nosso objetivo geral? Qual foi o nosso maior objetivo? Proporcionar atividades recreativas e pedagógicas para o acolhimento, socialização e adaptação da criança, propiciando um ambiente acolhedor, seguro e prazeroso, aprendendo a interagir com as outras crianças e adultos em um novo ambiente e criando vínculos afetivos. Quais os nossos objetivos específicos, né, para esse nosso trabalho, para esse nosso projeto, esse nosso artigo? Preparar o espaço físico do nosso NED Tia Lerliane, para a chegada das crianças com painéis, com balões, para que se sintam em um espaço acolhedor, divertido, seguro, alegre, né, um ambiente familiar mesmo, que as mães também se sintam seguras e aconchegantes nesse ambiente. Trabalhar as competências socioemocionais nas variáveis como atitude, valores, interesse e curiosidade. Variáveis de temperamento e personalidade como abertura a novas experiências, amabilidade, conscienciosidade, extroversão e estabilidade emocional. E emoções direcionadas às tarefas específicas, entusiasmo e ansiedade. Trabalhar a afetividade e o acolhimento através do contexto do livro Qual a Cor do Amor? E realizar a escuta de qualidade junto ao corpo docente ao longo do projeto de adaptação. Qual foi a nossa metodologia? Né? Nós utilizamos o livro Qual a Cor do Amor em todas as turmas teve o livro, tiveram acesso ao livro, levaram para as suas salas de aula. Realizamos atividades onde as crianças podiam explorar os ambientes da escola e familiarizar-se com eles, conhecer os funcionários, conhecer a função de cada um, quem são aquelas pessoas que naquele momento inicial eram estranhas, quem são esses adultos estranhos ao meu redor. Né? Então, foi falado bem e trabalhado bem sobre isso com eles. Eles foram visitaram cada setor da escola, tinham contato, principalmente no momento da merenda, do lanche, que a gente se apresentava, que as meninas da cozinha iam, davam o lanche e se apresentavam. E realmente, com o passar do tempo, a gente pôde ver que eles já estavam familiares, já estavam se familiarizando, já davam um bom dia, já olhava com carinho para aquele adulto que a princípio era estranho. Né? As atividades, elas podem ser desenvolvidas tanto na sala de referência, que é a sala de aula, quanto nos demais espaços da escola, de acordo com o planejamento realizado pelo professor e com a utilização de materiais de largo alcance, entre outros. Vivência de atividades lúdicas, trabalhando as sociabilidades, utilizando esses elementos, ritmos artísticos, tornando a escola um lugar divertido e prazeroso para as memórias afetivas. Nós temos também resultados, fizemos essa escuta aos profissionais da nossa escola, principalmente as professoras, que trabalharam diretamente com os alunos e com o livro e com as famílias. Então, nós fizemos algumas perguntas, né? E aqui é um gráfico das perguntas que foram feitas e o que elas responderam. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas. A primeira diz assim: na sua opinião, o livro Qual a Cor do Amor foi uma ferramenta útil no desenvolvimento do projeto de adaptação? Nós obtivemos 6 respostas, porque no nosso grupo eram de 6 professoras, e só uma disse que não, mas as outras 5 responderam que sim, né? Esse é o nosso gráfico. Temos também
perguntamos aqui, o projeto de adaptação escolar, esse daqui. Projeto de adaptação escolar foi voltado para as competências socioemocionais. Na sua opinião, os objetivos foram alcançados? 4 professoras responderam que sim, que os objetivos foram alcançados, que é esse laranjinha aqui, né? Foram alcançados. Só uma disse que não, que o projeto não foi voltado, não direcionou para as crianças, ela não se identificou. E a outra respondeu que sim, que o projeto foi ótimo, foi voltado para a adaptação, né? Foi bem bom para todo o grupo. Nessa outra pergunta, a gente pergunta assim, sobre a adaptação alimentar. Como você avalia a aceitação do cardápio ofertado pela escola? Né? Das 6 respostas, uma disse boa, outra ruim e a outra satisfatório. Satisfatório foi a maior parte, porque infelizmente essa parte do cardápio as crianças ainda não estão aceitando. Né? O nosso cardápio estava muito restrito a mingau, suco com bolacha. Então, mingau eles não estão aceitando na escola, é muito difícil. Mas o suco com bolacha aceita. Então, tá uma adaptação aceitável, né? E, infelizmente, ainda vem de casa muito recheado, suco. Então, isso a gente percebe que atrapalha essa adaptação à alimentação escolar, ao que a escola oferta. Mas é algo que a gente foi apurando, que a gente está vendo e que iremos trabalhar, né? Os resultados, ainda continuando os resultados, a gente tem o relatório de algumas professoras. Eu vou ler aqui para vocês o relatório da professora 1. Lembrando que essa pesquisa ela foi feita anônima, né? Ela foi entregue, foi mandada para as professoras por um aplicativo e foi anônimo, né? Os resultados chegaram, por isso que a gente vai colocar a professora 1. Não tem nome, a gente não sabe quem falou, quem deu a sua opinião. É notório o desajuste social das crianças com as quais trabalhei durante o período da adaptação. Percebi também falta de interação com outras. O toque físico diminuiu bastante e as crianças parecem bem arredias e sem habilidades nas pequenas condutas sociais. Então, uma boa parte das professoras já falavam dessa forma e a gente pegou esse relatório mais específico, né? Esse relato dessa professora, de dizer que essa outra disse assim, percebo que até mesmo eu voltei ansiosa e às vezes até insegura diante do retorno pós-pandemia e pós-reforma. Com o núcleo gestor todo novo, são muitos desafios. Percebo crianças muito carentes de atenção, pouco consigo trabalhar no dia a dia com elas, as crianças com a capacidade de concentração cada vez menor e essa situação se torna até mesmo delicada. Foi o relato de uma outra professora, a professora 3, né? Porque a gente vem percebendo que devido ao uso excessivo das mídias sociais, das redes sociais, a gente está percebendo alguns alunos com a baixa na concentração, não estão ali interagindo, não tem um aprendizado fácil, não tem um aprendizado que é para a idade deles, a falta de concentração está gritante mesmo em nossas salas de aula. E as nossas considerações finais, né, nós dizemos que durante o processo de adaptação, observou-se algumas características em decorrência do afastamento do ambiente escolar, como a evolução e os marcos de desenvolvimento das crianças prejudicadas, a falta de socialização, o aumento significativo no processo de ansiedade e de separação, ausência de limites, ausência de rotina, aumento de ansiedade em relação às mudanças e situações novas. O livro Qual a Cor do Amor, como ferramenta de alcance às competências socioemocionais, mostrou-se em contexto geral satisfatório, pois de forma lúdica foi ofertado o acolhimento necessário às crianças, tornando possível a adaptação escolar através da afetividade e da identificação dos bons sentimentos. Sobre o uso das competências socioemocionais, as professoras trouxeram os seguintes relatos.
Praticar habilidades socioemocionais se faz necessário desde a primeira infância, para que tenhamos crianças capazes de lidar com as emoções e se relacionar melhor com os outros, valores que impactarão no seu futuro. Uma outra professora falou: levando em consideração os aspectos citados acima, o projeto foi de grande utilidade nessa adaptação tardia, porém necessária. Então, a gente realmente estávamos com um tempo muito grande afastado da escola, esses alunos afastados, e deu para ver principalmente essa parte da ausência de limites, né? A gente vê como está gritante essa ausência de limites, ausência de rotina, crianças assim aquém ao que é uma rotina, a uma conduta da sala de aula, mas que com esse projeto, após um mês, a gente retornou em outubro de 2022 e agora em novembro a gente pôde perceber, fizemos todo esse trabalho, esse artigo, agora em novembro, e estamos percebendo o quanto que eles estão melhorando, o quanto que aos poucos estão indo, está dando certo, muito mais lento e dificultoso do que quando se começava em fevereiro, né? Quando se tinha um ano após o outro e apenas um mês de férias. Mas agora não, a gente passou quase 3 anos de férias. Então, realmente, está se tornando um pouco mais... A gente está precisando ser maleável, professoras mais maleáveis, mas nós estamos tentando. E esse projeto só veio a calhar, nesse sentido, da gente poder tá ali mesmo diante das crianças e diante dessa situação, é encontrar a solução, né? Educar com amor é observar a criança em toda a sua pluralidade, respeitando-a em suas particularidades e oferecendo a ela um ambiente onde se sinta segura e confiante para se desenvolver com toda a sua capacidade. Trazendo o uso do livro Qual a Cor do Amor, de Linda Stratman, fica a resposta desse questionamento feito pelo personagem principal ao longo de todo o livro. Qual a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontrou o amor. E foi esse amor que a gente tentou passar para as crianças, para as mães, para os familiares, no nosso retorno ao presencial, e estamos tendo até hoje, né, uns com os outros, por parte nossa da prefeitura, nossa como núcleo gestor, professoras também. A gente está tentando fazer com que este amor não tenha cores, né? Não seja uma cor específica, simplesmente exista. As nossas referências, né? A gente pesquisou, temos todo o nosso artigo escrito, tem as citações, tem todas as referências necessárias. E esse trabalho a gente colocou aqui o símbolo da Prefeitura de Caucaia, porque nossa escola é regida pela SME, pela Prefeitura de Caucaia, né? E nós estamos à frente dela nesse momento, nesse ano. E encerrando aqui a apresentação, agradeço demais a audiência de vocês, né? A escuta, ter parado um pouco para escutar, para ouvir esse nosso trabalho. E até mais, até breve, se Deus quiser. Olá, boa noite. Eu sou Isabel Cerejo, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, sou especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais pela FNB, e sou mestranda em Formação de Professores pela Universidade Europeia do Atlântico, e atualmente sou professora do município de Caucaia. Sou parda, tenho os cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos, meu cabelo é ondulado. Eu estou vestindo uma blusa verde clara e tenho uma cortina branca atrás de mim. Gestão democrática na escola pública. Esse é um recorte, um resumo de uma pesquisa realizada durante a minha graduação, onde eu dissertei sobre gestão democrática em escola pública e fiz o estudo de caso de uma escola em particular, na região metropolitana de Fortaleza, mais precisamente no município de Aquiraz. De que forma e como acontece a gestão democrática na escola pública? Essa foi uma das minhas questões norteadoras para esse estudo,
que me levaram a algumas constatações acerca de como se constrói a gestão democrática, sobretudo nas escolas públicas. Paro nos fala sobre a gestão democrática, nos dizendo que ela envolve a participação de todos os atores que compõem a comunidade escolar, possibilitando que aconteça um trabalho autônomo, democrático e participativo, onde não é uma pessoa da gestão que deve dar abertura para que os demais participem, pois para o autor não pode existir ditador democrático. O tom da gestão deve ser mesmo de uma democracia, onde naturalmente todos os segmentos da comunidade escolar sintam-se como colaboradores daquela gestão. Alguns documentos vão assegurar essa gestão democrática. No caso, são eles Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Gadotti vai nos falar o seguinte sobre uma gestão democrática. Ele diz que não basta ser determinado por meio de uma lei de gestão democrática do ensino público. Ela deve existir de forma autônoma, existe autonomia pedagógica para gerir a escola, tanto nas questões administrativas quanto nas questões financeiras. Mas é preciso que gestores, professores e todos que compõem a escola compreendam o real significado desta autonomia e que esta se construa continuamente. Então, muito importante esses dois conceitos que tanto Paro como Gadotti nos trazem, que eles colocam que a gestão democrática não é simplesmente existir abertura para a participação de todos aqueles que compõem a comunidade escolar, mas é preciso existir essa autonomia, esse desejo, esta ânsia de construir gestão democrática, que ela não aconteça, como Gadotti nos coloca, de uma forma ditadora, como se alguém tivesse indicado. Gadotti não, Paro nos coloca que ela não deve acontecer de forma ditadora. Não precisa ser direcionada pelo gestor, ela precisa acontecer por autonomia, por vontade daquele ator da escola, né, dos atores que compõem a comunidade escolar. Aí vale ressaltar que esses atores da comunidade escolar são grupo gestor, aí definido pelo diretor da escola ou diretora, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, professores, funcionários de apoio, pais de alunos e, por que não dizer alunos, né? A partir dos 12 anos, já é possível que eles participem das decisões da escola de forma democrática. A escola pública e a participação da comunidade na gestão. Araújo vai nos trazer 4 elementos que caracterizam a gestão democrática. Participação. Aí aqui vale ressaltar que todos esses atores que compõem a comunidade escolar podem participar, atuar nesta gestão democrática. Pluralismo, que é justamente não se restringe apenas à figura do gestor, né? Essa gestão democrática ela é plural, ela envolve todos os atores da comunidade escolar, a comunidade escolar como um todo. A autonomia, como Gadotti nos trouxe, é preciso que ela aconteça de forma autônoma e não porque é indicada. E a transparência, todas as decisões tomadas dentro da escola por meio de assembleias ou reuniões, precisa que isso seja colocado para a comunidade escolar de uma forma transparente, que os documentos que são construídos dentro da escola, com a participação de todos, eles estejam acessíveis, não sejam documentos de gaveta. Elementos que caracterizam a gestão democrática. Aí, dentre esses elementos, temos regimento escolar, conselho escolar, projeto político-pedagógico, associação de pais e mestres,
grêmio estudantil e conselho de classe. Todos esses elementos, eles são pertencentes à escola. Então, vê-se o que se constata, e que também constatei isso durante o estudo, é que existem algumas possibilidades de se construir uma gestão democrática dentro da escola, né? Não somente a partir da construção desses documentos, bem como com a atuação da comunidade a partir deles. O Conselho Escolar é um dos documentos, dos elementos que mais asseguram a gestão democrática dentro de uma escola. O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas dentro da escola. O Conselho Escolar é importantíssimo, ele vai abranger aqui as esferas administrativas, financeiras e pedagógicas. Todas as decisões tomadas nestas esferas perpassam pelo Conselho Escolar, pelos membros que compõem o Conselho Escolar. Quem pode compor o Conselho Escolar? Diretor, funcionários de apoio, professores, coordenador pedagógico, secretário escolar, pais de alunos, alunos, as possibilidades aí de participação na escola para construir essa escola de forma democrática são grandes através do Conselho Escolar, né? E durante o estudo eu pude perceber que a construção do Conselho Escolar em algumas escolas, e aqui eu não vou citar, colocar só esse recorte, que foi a escola analisada, no meu estudo de caso, mas eu acredito que, de uma forma geral, tanto no Nordeste, bem como no país como um todo, as escolas públicas, a construção desses documentos, ela acontece de uma forma que os membros não têm muita consciência ou entendimento de suas funções. Durante esse estudo que eu realizei, que foi cerca de 5 a 6 meses, através da observação participante, ele aconteceu exatamente no período de transição, onde estava se configurando um novo conselho escolar. Estava vencendo o anterior, estava vendo a construção do novo conselho escolar. E durante esta construção, eu percebia, observava que, ao serem convidados, professores, funcionários de apoio, eles não tinham muito entendimento da função a que o seu nome ia ser colocado. E nem tinha muito aquele interesse em buscar saber. Então, às vezes, o conselho escolar, ele existe no papel, de direito, mas não existe ali de fato, não acontece a atuação deste conselho escolar com a força que ele deve ter na construção de uma gestão democrática. O conselho tem algumas funções, são 5, que são elas: deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. A função deliberativa, ela se refere à tomada de decisões. Aí que essa tomada de decisões, elas são nas 3 esferas, tanto administrativa, como financeira e também pedagógica. Da mesma forma, a função consultiva, que no caso refere-se à emissão de pareceres. Já a função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização também das 3 esferas, administrativa, financeira e pedagógica. Mobilizadora consiste em promover participação e apoio à comunidade escolar. E pedagógica refere-se ao acompanhamento das ações pedagógicas e educativas dentro da escola. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada, a todos, dizer que hoje as possibilidades são bem maiores de se construir uma escola com a gestão democrática e que nós, como integrantes da comunidade escolar, precisamos abraçar essas oportunidades. Deixo aqui um trechinho da música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, que diz: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, gestão democrática é isso, é não esperar acontecer, é fazer valer, fazer acontecer.
Não é necessário mais se deixar passar o tempo, se deixar passar as oportunidades. É tempo de se construir uma escola democrática de fato e de direito. Buscar sermos atuantes no conselho escolar, na construção de um regimento escolar, na construção de um projeto político-pedagógico, né? E também cabe a reflexão, por que alguns atores da comunidade escolar não têm tanto interesse por estes documentos, a construção deles, ou a função por exercer essa participação pedagógica, esta participação na gestão democrática de forma atuante, né? Então, cabe a reflexão de que as escolas precisam levar essas informações, buscar sinalizar para os pais, para a comunidade escolar como um todo, as funções do conselho, a importância da construção de um regimento escolar, a importância da construção e a renovação de um projeto político-pedagógico, fazer com que estes documentos saiam das gavetas e existam na prática, que sejam documentos que realmente configurem a atuação da escola em todas essas esferas, tanto administrativa como financeira e pedagógica. Deixo aqui meu muito obrigada. Até a próxima. Boa tarde, meu nome é Laíla, sou formada em Letras pela UPE, Campus Petrolina, pós-graduada em Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Espanhola pela FAVENE e atualmente estou fazendo um mestrado em Educação, no programa de pós-graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco. Bom, o título do meu trabalho é Letramento Literário e Formação Docente na Educação Superior, uma revisão de literatura. Introdução. Antes de adentrar nos tópicos, faz-se importante salientar o interesse por essa temática, que surgiu após estudos e pesquisas em relação ao processo de letramento literário de crianças e adolescentes, então, desde a educação infantil até o ensino médio. Surgiu então o interesse de saber como que o professor de literatura, o professor formado em letras, como que foi a sua formação inicial e o processo de letramento literário desenvolvido neste seu processo de formação. Então, como que o professor que trabalha com a literatura em sala de aula, professor formado na área, como que ele foi então letrado, literariamente. Então surgiu o interesse de pesquisar e saber ampliar mais o olhar sobre caminhos desenvolvidos para formar professores literariamente na sua formação inicial ou formação continuada. Bom, indo para os tópicos, letramento literário. Letramento literário, segundo o Corson 2016, é um processo contínuo de construção e internalização dos sentidos de um texto, bem como uma apropriação da literatura enquanto linguagem. Ainda segundo o autor, para esse processo de letramento literário é importante que o sujeito ele tenha uma interação maior com a obra, com o autor. É importante que o professor em sala de aula ele faça o uso de estratégias e mecanismos que possam auxiliar o aluno neste processo de aprendizagem literária. E este processo ele faz importante, uma vez que é um processo que proporciona um desenvolvimento maior da criticidade e criatividade do aluno. A leitura literária não consiste apenas em proporcionar a construção e a negociação de sentidos, mas também em potencializar a criticidade e a criatividade do leitor. Bom, para adentrar neste estudo, foram basilares para a construção deste trabalho os teóricos e as considerações de Solé, em 1998, que discorre sobre estratégias de leitura, fala sobre a importância de momentos da leitura, momentos antes da leitura, o momento
ali que acontece durante a leitura e o depois, né? Então é importante que o professor ele esteja atento a esses 3 momentos no processo ali de ensino, no momento ali da formação do aluno em sala de aula. Então é importante que seja então desenvolvido um olhar especial, né, para esses momentos antes, durante e depois da leitura. Corson, 2014 e 2016, que também fala sobre estratégias de letramento literário, né, desenvolvidos em sala de aula. Então ele fala sobre círculos de leitura, sequências didáticas também. E Rezende, 2011 e Queiroz, 2012. Então foram importantes para a construção do conhecimento e para o embasamento teórico aqui desta pesquisa. O objetivo foi refletir sobre a formação do professor de literatura na perspectiva do letramento literário, uma vez que o fazer docente na sala de aula influencia significativamente a formação de uma sociedade mais crítica e reflexiva. Bom, é importante refletir sobre essa formação do professor para que a sua formação seja completa, né, integral. Materiais e métodos. Bom, para desenvolver este estudo, foi realizado um levantamento da literatura nas bases de dados periódicos CAPES e Google Acadêmico, e a partir deste levantamento do material foi identificado 3 artigos que atendiam ao objetivo deste estudo, e então, a partir dessa identificação, foi então feita a análise desses 3 artigos que integraram a revisão de literatura, né? É um estudo bibliográfico e os artigos foram analisados e serão apresentados aqui neste estudo, que entramos no tópico de resultados, que no caso os artigos encontrados foram o artigo de Júnior, 2020, Januzes, de 2021, e Piscinati e Molina, 2020. Nestes 3 artigos foi possível observar o trabalho desenvolvido por estes sujeitos e foi possível perceber que as atividades proporcionadas aos professores nas suas formações iniciais possibilitaram e proporcionaram a eles um novo olhar para este processo de letramento literário desenvolvido tanto na educação infantil como nas séries finais de ensino fundamental. Então, tais autores trabalharam questões de sequências didáticas, apresentaram as contribuições de Corson, também apresentavam contribuições de Soé, de estratégias de leitura, discutiam sobre a importância da sequência didática, dos momentos de leitura desenvolvidos em sala de aula, e a partir das discussões desenvolvidas por os grupos de professores que estavam ali em formação, foi possível observar um novo olhar, né, destes professores para o ensino da literatura em sala de aula. O quanto que é importante a criança, desde ali a sua formação na educação infantil, ter esse contato direto, essa interação, né, com os livros literários para a formação da sua criticidade, da sua criatividade, para o seu desenvolvimento, né, uma vez que a leitura desenvolve e proporciona um olhar mais amplo, um olhar mais crítico para o cidadão. E eles apresentavam também metodologias viáveis e estratégias para
trabalhar e despertar o gosto juvenil para a leitura literária. Então, a partir da análise desses trabalhos desenvolvidos por estes 4 autores, foi possível, então, concluir que letrar o educador literariamente na sua formação inicial é fundamental para que ele exerça, né, a sua profissão e sinta-se preparado e seguro para letrar o seu aluno. Né? Uma vez que o professor ele é letrado literariamente na sua formação inicial, na faculdade, ele já passou pelo processo e ele se sente mais seguro, né, no que ele for desenvolver em sala de aula, no seu trabalho com a literatura em sala de aula, seja ele um professor da educação infantil, seja ele um professor do ensino fundamental ou um professor do ensino médio. Então, o professor, quando ele passa por esse processo e quando ele ali sabe, né, reconhece a importância da formação literária do aluno, ele se sente mais preparado e mais capacitado para desenvolver, né, esse processo na educação básica. Por meio da escolarização da literatura, né? Então, esses professores, eles, ao trabalharem com a literatura em sala de aula, podem fazer o uso e trabalhar com estratégias de Corson a respeito de círculos de leitura ou sequências, né, que podem ser desenvolvidas em sala de aula para trabalhar com os alunos. As estratégias de leitura de Solé também, que são fundamentais. Então, o professor ele precisa ter ali o conhecimento de como organizar e preparar aquele momento para a introdução, né, da obra literária em sala de aula. Então, ele precisa pensar no momento ali que será feita a introdução da obra, né, a apresentação da obra aos alunos, o momento ali em que os alunos eles irão se reunir para fazer aquela leitura. Então, tudo isso é importante que o professor ele passe por esse processo na sua formação inicial para que ele saiba, então, trabalhar e desenvolver o seu trabalho voltado aí para o letramento literário no chão da escola, né? Então, espera-se que as reflexões aqui realizadas possam favorecer o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas para o ensino de literatura, desde a educação infantil até o ensino médio, e também possa favorecer, né, ser importante para a formação de professores, tanto a formação inicial do professor, como também a formação continuada do professor, porque sabemos a importância da formação continuada do professor estar ali sempre em constante processo de aprendizagem, visto que a literatura ela dispõe de um papel elementar na formação de um cidadão, né, e desenvolvimento do sujeito. Então, aqui estão as referências que foram usadas para a construção deste trabalho. Desde já agradeço pela atenção, pela oportunidade e gostaria de salientar, né, sobre a importância da literatura tanto no processo de formação dos professores, como também na formação de crianças na educação infantil até a educação, as séries finais ali da educação básica, né? Uma vez que o professor ele está ciente e preparado para formar esses alunos, a aprendizagem ela torna-se mais significativa, né? Então, espero que este trabalho possa contribuir para a formação e de professores e também possa contribuir para outros estudos sobre essa temática. E
sou imensamente grata ao evento pela oportunidade e pela confiança. Muito obrigada.